essa palavra de hoje que completa essa série aí de vidas abençoadas, nós queremos falar sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, quando você fala assim, no amor de Deus, João 3,16, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deu. Então, amar está em dar. Dar. Então, Deus nos amou, Ele viu que nós não tínhamos assim uma outra chance, e Ele falou assim, a única forma é dar Jesus, aquele que nasceu sem pecado, passou por todas as tentações, não pecou, e Ele venceu a morte, né? Subiu naquela cruz que nenhum de nós seria capaz de subir, sofreu o que nenhum de nós seria capaz de sofrer. Mas a palavra diz que Deus deu, né? Então amar está em dar. E quando você vê Deus, Ele está pronto para dar mais e mais, né? E nós falamos aqui que Deus quer nos abençoar, e Ele dá a cada um de nós um talento, né? Uma condição, e à medida que você entrega, se você for fiel no pouco, no muito Ele te colocará. Mas Deus pede uma coisa para nos abençoar. Então, esse Deus que pede, Ele quer dar, Ele pede uma coisa para nós. E nós falamos isso aí nesse culto passado. Quem que se lembra que Deus pede? Fala aí, Antônio Caixa. Dá, filho meu, o teu coração. Irmãos, por que Deus quer o nosso coração? Por que Deus quer o nosso coração? Porque Ele sabe que é ali aonde nós guardamos nossos maiores tesouros. As nossas prioridades estão no nosso coração. Aquilo que é o melhor está guardadinho lá. Então Deus, Ele pede o nosso coração. Aí você fala, então Deus é espertinho? Ele quer o que eu tenho de melhor? Não, irmãos. É mais ou menos que nem você vir com uma bolsa em casa e eu falo assim, me dá sua bolsa. Você fala assim, você é louco? Na minha bolsa estão todos os meus pertences. Fala, seu bobinho, eu quero encher de bênção para você levar. Deus pede o nosso coração para Ele encher do seu amor, encher de esperança, um renovo. Então, é isso. Mas quando a gente não dá o nosso coração, o mundo ocupa o nosso coração e fica sem espaço para Deus encher das bênçãos que Ele quer nos dar. Então, nisso, aquilo que é a nossa prioridade está lá, né? E não é por acaso que o maior mandamento que Jesus falou lá em Lucas 10, 27, né? Qual que é? Amar a Deus, né? Ele fala assim, o Lucas 10 e 27, amai a Deus de todo o teu coração. Todo espaço que está lá no teu coração, entrega para Deus, né? Para que Deus encha, né? Deus encha de coisas que Deus preparou desde a eternidade. Quando nós abrimos o nosso coração, deixamos Deus, fala assim, Senhor, é teu, né? Você não imagina quantas coisas Deus vai colocar ali, que vai fazer você cada vez uma pessoa melhor. E aí os teus filhos vão vendo em você uma pessoa boa. Fala assim, eu quero ser assim também, né? Agora, aquele pai que não aprende, que não recebe, que só tem as coisas desse mundo, o que passa para o filho? O filho vai aprender exatamente como é que nós somos. Então, quando nós entregamos a Jesus, né, o nosso coração, e diferente, né, do ladrão, que ele quer, Jesus quer o nosso coração, porque Ele sabe que ali está o nosso tesouro. O ladrão, ele quer saber onde você guarda o teu tesouro, para poder ir lá e catar, e pegar aquilo que é teu, e levar embora. Mas Jesus não. Jesus quer o seu coração para colocar as bênçãos que Ele preparou para nós. Para nos ensinar, né? Ensinar o que é uma vida abençoada, uma família abençoada, você ter paz, ter alegria, celebrar, todo mundo sentar à mesa e comemorar, né, a presença de Deus no seu lar. Não tem preço que pague isso. Não tem preço, não tem valor. Por isso que a gente falou aqui, né,
que enquanto muitas pessoas, nós aprendemos a correr atrás de dinheiro, nós não precisamos de mais dinheiro, nós precisamos de mais bênção de Deus. Bênção de Deus. E como eu tenho visto Deus abençoando. Tá? Como eu tenho visto Deus abençoando. E é isso, né? Deus falou assim, tem mais gente para eu abençoar. Né? E a mensagem que eu quero que você leve, nós vamos tratar com aqueles que estão sofrendo também, mas a mensagem é que você abra o seu coração, né? Deixa Deus te abençoar. Então tem muita gente que nós falamos no último culto, né, que é Mamon quer governar a sua vida. Tem muita gente que tem uma palavra mágica que salta aos olhos, que ele para tudo que está fazendo. É quando alguém fala assim, quem quer ganhar dinheiro? Oba! Né? Quem quer dinheiro? Né? Que nem o Silvio Santos faz, né? Quem quer dinheiro? Né? Todo mundo avança. Tem gente que tem 2 cifrões, né, nos olhos. Irmãos, é o que nós aprendemos. A gente não pode criticar, porque nós, muitas vezes, somos assim. Mas, quando nós falamos aqui, né, o que Deus, né, tem para nós é muito maior do que esse dinheiro. E Deus não está nem aí com o dinheiro, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode nos abençoar e quer nos abençoar. Nós vimos, né, nas palavras passadas que Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus galardoador. Então, o que Deus está falando? Eu quero te abençoar, mas só que a palavra diz lá que sem fé é impossível agradar a Deus. E porquanto aqueles que se aproximarem de Deus têm que saber, primeira coisa, tem que acreditar que Deus existe, então tem que ter fé. E também saber que Deus torna galardoador daqueles que o buscam. Então, nisso aí, nós vimos o quê? Que a Deus, o valor do dinheiro para Deus é nada, porque lá no céu não há necessidade, como nós falamos aqui no domingo passado. No céu também não tem ganância. Então, o reino de Deus não é desse mundo. Então, Deus não tá preocupado com relação a dinheiro, porque Ele tem todo o dinheiro para nos dar. O detalhe todo é se vai fazer bem para nós, Ele dar o dinheiro, nos abençoar. Por isso que, às vezes, nós não recebemos. Porque nós não estamos ainda preparados. Porque muitas pessoas que receberam, preguei aqui domingo passado, né, o caso da Europa, que a Europa foi o lugar que havia muitas perseguições, havia os reis, os soberanos cruéis lá, que colocavam os seus súditos né, para servi-lo à base do chicote, sofrimento. Tinha até a história de Robin Hood, né, que roubava dos ricos para dar para os pobres. E lá naquele lugar de sofrimento, naquele lugar de opressão, foi aonde manifestou o evangelho, né? Porque a reforma protestante começou lá. E o céu se abriu para a Europa. A Europa foi aonde teve o período do Renascimento, a Revolução Industrial. Aqueles países ficaram ricos. As pessoas, né, mais espertas ficaram muito ricos. E o que aconteceu com tanta riqueza? Abandonaram a Deus. As igrejas estão vazias. E nós estamos vendo aí hoje movimentos de evangelismo para reevangelizar a Europa. Tá? Então, irmãos, às vezes Deus falou o seguinte, eu quero abençoar, mas se eu der a condição e você se perder, Deus falou assim, não, ainda não está preparado. É mais ou menos você que tem filho, o filho quer dirigir o seu carro, você falou assim, ainda não está preparado para receber essa responsabilidade, né? Então, nisso, né, nós vemos aí que Hebreus 11, 6, a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? E, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe e que Ele se torna galardoador de todos que o buscam. Então, primeira coisa, a chave desse texto de hoje é fé. Fé, acreditar. E hoje a gente começou louvando também, né, nessa direção. Então nós precisamos acreditar nesse Deus que abre as portas para nós, que quer nos abençoar. Agora, nós temos que ver o seguinte,
Deus está falando o seguinte: por que você está procurando dinheiro? Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e tudo aquilo que você está procurando, Deus já preparou para nós, né? Deus já tem tudo isso preparado para nós. Então, o dinheiro que eu vou ter, o que eu vou fazer com esse tanto dinheiro? Deus tem para o Senhor, eu tenho muito melhor para você. Então, nisso aí, a palavra de hoje, que sem fé é impossível agradar a Deus, você tem que fazer o quê? Para você receber as bênçãos de Deus, a primeira coisa é você tem que acreditar que Deus existe. A partir do momento em que você acredita que Deus existe, que você busca a Deus, Ele torna-se galardoador. Irmãos, o quanto você tem buscado a Deus? Essa é a pergunta. A semana tem, lá, se você for contar 24 horas por dia, um dia 24 horas, nós temos que, uma parte do dia, nós temos que separar para ter comunhão com Deus, para ouvir a Deus, para pensar em que Deus gostaria de usar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os talentos que Ele nos deu. Então, a partir do momento que você começa a pensar que Deus tem um propósito na sua vida, Deus começa a falar assim: vem aqui, vamos fazer uma parceria. Eu te abençoo e você vai ser uma bênção também na vida de outras pessoas. Então, Deus tem um propósito de nos usar. Agora, se a pessoa não tem fé, a pessoa não vai mais buscar Deus. Se a pessoa fala o seguinte: o Deus não pode me ajudar, eu sou suficiente para poder resolver meus problemas. Então, essa pessoa não precisa de Deus. Quando a pessoa fala assim: eu não preciso de Deus, ela vai, e o pai fala o seguinte: existe a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. Quando a pessoa vai pela sua cara e coragem, Deus vai falar assim: o que eu posso fazer? Se ele precisar de ajuda, eu ajudo. Então, Deus não pode fazer nada quando nós não buscamos. Por isso que a palavra diz: buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, enquanto se pode achar. E aqui, em Hebreus 11:6, a palavra diz o seguinte, Ele se torna galardoador, abençoador de quem? De quem o busca. O quanto nós estamos interessados em falar com Deus? O quanto nós estamos interessados que Deus participe da nossa vida, das nossas decisões? Quanto nós confiamos nele? Que nem nós falamos domingo passado, as pessoas hoje falam assim: não, eu tendo dinheiro, minha vida está resolvida. Eu vou para onde eu quero, vou comprar a casa que eu quero, eu vou ter o plano de saúde que eu quero, não tenho problema, porque eu tenho dinheiro. Mas o dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo. Eu estava compartilhando lá com o Sandro, quinta-feira, uma pessoa que era diretor de uma empresa, não sei se eu já falei aqui, que eu não conheci, mas um diretor que trabalha comigo lá, ele falou assim: olha, ele ganhava um salário de mais de 40 mil reais por mês. Então, estava muito bem. Ele era o CEO da empresa, ele mandava nas unidades aqui do Brasil e na América do Sul, na América Latina. É a pessoa que todo mundo, quando ele chegava, todo mundo, ele era o cara que administrava, comandava. E as pessoas tinham planos para muitos anos com aquela pessoa, com aquele executivo lá na empresa. No dia X, apareceu uma enfermidade nele, uma bactéria no cérebro, raríssima, e de uma hora para outra, aquele homem perdeu toda a noção de quem é ele. Ficou um vegetal. Não sabe nem comer, não sabe nem fazer mais nada. Muito mais dirigir uma empresa. Sequer dirigir um carro. Irmãos, o que nós somos? Nada. Se Deus não for conosco, não é verdade? Então, nossa vida, nós falamos: eu tenho isso, tenho aquilo. Tiago fala assim: olha, nunca fale isso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você tem que falar: se Deus quiser, se Deus me abençoar, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Porque nós não sabemos do nosso dia de amanhã.
Então, por isso, nós temos que ser gratos a Deus, né? Agradecido a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Às vezes tem enfermidade que vem, você passa lutas, tempestades, mas você sabe que Jesus já tinha avisado que você teria aflições, no mundo teria aflições, mas você sabe que Jesus está ali naquela batalha, que você não vai sair dali derrotado. Mas nós estamos sujeitos, né? Nós estamos sujeitos a encontrar uma situação, e quantos livramentos nós não temos tido. Então, nisso aí é que eu falo para vocês, né? Deus quer nos abençoar, mas precisa ter fé. Lá atrás, a Bíblia fala lá em Gênesis, né? Que na época de Noé, Deus ficou muito irado com a humanidade. As pessoas viraram as costas para Deus, Deus ficou muito irado e chamou Noé, que ele achou a família de Noé uma família que achou graça diante de Deus, e deu uma ordem para Noé, falou, Noé, você vai construir uma arca. E Noé teve fé, acreditou que Deus existe e obedeceu a palavra de Deus. E fica imaginando Noé, numa época em que não se chovia há não sei quantos anos ali naquela região, um lugar que não tinha rio, não tinha nada, e Noé construindo um barco enorme, uma arca. Quanto Noé foi humilhado, zombado, e Noé firme na obediência a Deus. Porque Deus falou para ele, Noé, você faça isso porque eu vou salvar você e a sua casa. E Noé foi fiel e Deus salvou. Irmãos, a palavra de Deus hoje não é diferente. Não é diferente, né? Nós estamos vendo o mundo caminhando para um abismo e nós sabemos que vai chegar o dia do juízo e lá a palavra diz que assim como no tempo de Noé, pessoas estarão casando, celebrando e tal, e naquele dia vai ser o dia do juízo. Então, agora você tem sido uma pessoa que atenta à voz de Deus, assim como Noé foi? Deus está pedindo para você não construir uma arca, mas construir valores na sua casa para salvar você e a sua família. Acreditar em Deus. É isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquelas pessoas não acreditavam mais em Deus. Deus falou o seguinte, acaba. Desistir dessas pessoas. Não tem jeito. Então, Noé, Deus falou assim, esse eu achei graça, porque ele acredita em mim. Então Noé foi contemplado, ele e a família dele. Para ouvir Deus, construiu uma arca para ter a salvação. E o dilúvio veio. A palavra diz que foram 40 dias e 40 noites de chuva, né? Noé já estava lá no seu barco, com toda a família, com os animais. Mas o dilúvio não durou só 40 dias e 40 noites. Se você ler na Bíblia, foi 1 ano e 10 dias de dilúvio. Ou seja, o tempo em que a terra ficou coberta pelas águas e que não tem a vida. Só quem estava lá naquele barco que sobreviveu. Então não foram só 40 dias. Às vezes você pensa assim, 40 dias eu sobrevivo no meu barco, eu faço uma casinha. Irmãos, as coisas de Deus é séria, né? Noé achou graça, né? A palavra diz que Deus gostou de Noé. Então, quando nós falamos de fé, se você não acreditar, você não agrada a Deus. Se você não fala assim, eu vou buscar a Deus, então primeiro você tem que acreditar. Segundo, a palavra diz que porquanto aqueles que vêm até Deus, aproximam-se de Deus, tem que crer que Ele existe. Então, você tem que ter certeza. Se alguém tem dúvida, Deus está aqui hoje. Amém? Por quê? Porque a palavra diz, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, estarei no meio de vós. Deus está em todo lugar. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por todos os lados observando os justos e os maus.
Deus está aqui, Deus existe. Então, quando nós temos essa crença que Deus existe, irmãos, e a gente ora e Deus responde. Também a palavra diz, e também eu tenho certeza que você já confirmou isso. Se Deus está aqui, Deus ouve, Deus responde. Por que tem gente que ainda acha que a palavra de Deus não é o mais importante, que eu tenho autossuficiência, que a salvação que Deus fala, isso é bobagem, coisa dos crentes, mesmo conhecendo a palavra? Irmãos, Deus, assim como Ele preparou lá atrás a salvação, Ele tem trazido a palavra. E a salvação, né? A salvação lá em Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos pela fé, através da fé, que é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Nós temos que acreditar que nós não precisamos fazer, né, subir na cruz mágica, que Jesus já pagou por todo o nosso pecado, mas nós temos que crer. E a partir do momento que você crê e ouvir a palavra, então você está você está construindo a sua arca para você e para a sua família. A hora que você fala o seguinte, eu não estou nem aí, não é importante ouvir a palavra de Deus, milhares e milhares, não sei quantas pessoas a Bíblia não fala, não subiram na arca com Noé. E todos eles foram destruídos. Então, eu vejo famílias e famílias sendo destruídas. Por quê? Porque não têm ouvido a palavra, porque não têm dado valor. E Deus está falando o seguinte, se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Deus tem cuidado de nós, tem querido trazer o melhor para nós, mas sem fé, ninguém vai agradar a Deus. Se nós não ouvirmos a palavra, se nós não dermos valor à palavra, nós não vamos agradar a Deus. E eu queria falar para os irmãos o seguinte, tem uma passagem em Marcos, né, Jesus está ali, em Marcos 9, 14, vamos ver aqui. Você precisa ter fé. Aí você fala assim, mas pastor, eu falava disso que fé é dom de Deus. Mas de quem que é a responsabilidade? Deus te dá a fé ou você buscar a fé? Marcos 9, 14. Olha só. Vejam só essa situação. A palavra diz o seguinte, né, que Jesus foi um pouco antes, Jesus tinha subido a um morro no Monte da Transfiguração. Lembra disso? Subiu ele com Pedro, João e Tiago, lá no monte. E aí Pedro falou, aí Jesus estava lá, ele ficou transfigurado. Depois vieram duas pessoas apareceu duas pessoas lá que acham que é João Batista e Elias, né? E Jesus conversou lá com eles. E os discípulos ficaram maravilhados. Enquanto Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, aconteceu um episódio lá no pé do monte. Né? É esse texto que nós vamos ler. Enquanto Jesus estava lá, né, lá em cima com os seus 3 discípulos, os outros 9 ficaram lá embaixo. E veio um senhor com um filho endemoniado, porque ele sabia que Jesus estava ali, né? Ele soube que Jesus estava naquela região, e ele foi lá buscar Jesus para libertar o filho dele. E esse episódio que nós vamos ver aqui é nesse momento em que ele chega lá. Eu imagino que os discípulos, assim, estão procurando Jesus, ele não está, que ele foi fazer um retiro espiritual, né? Subiu lá no morro, né? Aí o pai daquele jovem endemoniado falou assim, vocês são discípulos de Jesus? Somos. Então me ajuda. E aí ele falou assim, me liberta meu filho que está endemoniado. E a coisa não deu certo. E eu vou ler essa passagem daqui para frente, né? Enquanto Jesus está lá no morro, né, no seu retiro com os 3 discípulos que apareceram lá, Elias e também João Batista. A palavra diz que, no verso 14, né, então vocês abriram aí Marcos 9, 14. Enquanto se aproximou dos discípulos, quando Jesus estava descendo, né, ele viu ao redor deles grande multidões.
e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, quando viu Jesus, ficou espantado. Ué, ele não estava lá no retiro? Será que ele já voltou? Ficou espantada e correndo saudaram ele. Oh, que bom que você chegou, Jesus, né? E perguntaram aos escribas. Jesus falou assim, o que vocês estão discutindo aí? Que muvuca é essa aí, né? Que está acontecendo. Aí um da multidão, que nada mais, nada menos que era o pai do rapaz, falou assim, mestre, eu trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que apanha o meu filho, ele despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai secando. E eu disse aos seus discípulos que eu expulsasse, e eles não puderam. Ó, eu falei para os seus discípulos expulsar ele, e eles não conseguiram, não puderam. E ele, respondendo, lhe disse, né, e Jesus falou para os discípulos, ô geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Né? Deu uma bronca no discípulo, né? Ô turminha fraca, né? Que não conseguiu expulsar o demônio desse rapaz. Traz o menino aí. E trouxeram. E quando ele viu, logo o espírito agitou com violência e caindo endemoniado por terra, revolvia e espumando. Aí ele perguntou ao pai, Jesus perguntou para o pai, quanto tempo que lhe sucede isto? E ele disse, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para destruir. Aí olha o que o pai do rapaz fala para Jesus. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Ó, eu vou repetir. Olha a cena. O homem veio lá para falar com Jesus. Jesus estava lá no morro. Aí, os discípulos assim, ó, Jesus foi fazer um retiro. Não está aí não. Aí, qual é o problema? Tem um rapaz aqui com um problema sério, né? Nós somos discípulos de Jesus, né? O que é? Para libertar? Vamos lá. Não conseguiram. Jesus desce e encontra aquela muvuca, as pessoas discutindo. O que está acontecendo? Aí o pai se apresenta e fala, Jesus, eu trouxe meu filho aqui, você não estava, os seus discípulos tentaram e não conseguiram. Aí vem a colocação. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o que Jesus respondeu. Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Como se tu podes? Jesus falou assim, você está perguntando para mim se eu posso? Eu é que te pergunto. Você crê? Então, vamos lá. Foi uma história assim de jogar batata quente para o outro, né? Jesus veio, aliás, o homem veio e tentaram com os discípulos, não conseguiu. Quando Jesus chega, ele falou assim, ó, toma a batata quente aqui, ó. O cara está aqui desde a infância, endemoniado. Então, jogou a batata quente para Jesus e falou assim, se você pode, nos ajuda. Aí Jesus falou assim, não é comigo essa responsabilidade, não. Você crê? Eu é que pergunto se você crê, não se eu posso. Porque Jesus pode todas as coisas. Mas antes de Jesus fazer o milagre, Jesus não estava preocupado se ele ia conseguir, não, porque Jesus é Deus, né? Nenhum dos demônios resistiria a Jesus, não seria aquele. Mas Jesus falou o seguinte, tu podes? Eu é que pergunto, você crê? Porque tudo é possível ao que crê. Aonde está a responsabilidade? Na fé. Se você tem fé, eu sei que Jesus não tinha dúvida, porque Jesus já tinha falado assim, né? Quando ele, lá em Isaías 61, se não me engano, ele fala o seguinte, o Espírito de Deus está sobre mim. Ele veio para libertar os cativos, os oprimidos. Então, Jesus sabia, e já tinha libertado muitos, que aquilo ali não seria ele, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E ele sendo homem ainda ali, né? Como homem, e ele
estava debaixo do poder do Espírito Santo para poder libertar. Mas Jesus falou o seguinte, não joga a responsabilidade para cima de mim, não. Você jogou para cima dos meus discípulos, os discípulos não conseguiram, estão jogando para cima de mim. Eu é que te pergunto, se você crê, eu que pergunto, você crê? Porque tudo é possível ao que crê. Aí eu pergunto, irmão, o seu problema, você tem jogado na mão de Deus para resolver? Aí a pergunta é a seguinte, como é que está a sua fé? Porque quando a gente fala a questão de Jesus agir na nossa vida, Ele pode todas as coisas, mas você crê? Tem pessoas que nem buscam, porque não creem. E outros chegam aqui, será que Deus pode resolver meu problema? Será que Deus pode? Né? Deus, Ele pode todas as coisas. Então essa fé que Deus está falando, é essa fé que Deus precisa para mudar as situações. Não é se eu posso. Eu quero saber se você crê. E aí Jesus, logo em seguida, né, se você continuar lendo, Jesus, logo em seguida, ele vai, né, e liberta o menino. Né? Na sequência, ele fala o seguinte, Jesus, e logo o pai do menino, clamando em lágrimas, o menino, depois dessa enquadrada que Jesus deu nele, ele falou assim, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. Irmãos, eu sei que a questão de fé é uma questão assim, que tem gente que fala assim, pastor, eu quero ter fé, mas a minha fé é pequenininha. Eu não tenho essa fé, né? Essa certeza. Então, a pessoa que não tem fé não busca. A pessoa que não tem fé não faz momentos, né, não espera no Senhor, ele vai logo querendo resolver nos braços. Ele não busca no Senhor. E Deus falou o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago, ele fala lá, né? Tiago, ele fala o seguinte, se você está precisando fazer alguma coisa e você não consegue, não sabe como fazer, precisar de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente a todos, né? Mas tem uma observação, Tiago fala, peça sem duvidar. Por quê? Aqueles que duvidam é como uma onda que é impactada pelo vento, que vai para lá, vem para cá, é inconstante. E homem nenhum aliás, homens assim não receberão coisa alguma. Então, irmãos, Tiago está falando que a pessoa que duvida do poder de Deus, ele não só não receber sabedoria, como não vai receber coisa alguma. Está escrito lá em Tiago. Então, nisso é importante. Aqueles que buscam, acreditam que ele existe, né? E que ele é galardoador. Então, se eu acredito, eu vou servir o Senhor. Não porque eu estou fazendo troca, porque eu sei que é a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida, para mim e para minha casa. Eu sirvo ao meu Senhor, porque eu sei que é o melhor lugar que nós poderíamos estar, com a nossa casa, com a nossa família. E eu fico feliz quando eu vejo famílias aqui, né? Porque eu sei que o plano de Deus não é só para você, é para você e para a sua casa. Mas você tem que crer. Não pode desistir, né? Irmãos, a história de Jacó, né? A história de de Jó. Tudo ó aqui, né? A história de Jó. Como é que você vê a história de Jó? Um homem que passou por muitas provações, não é isso? Jó. Você deve ter visto, lido, ouvido a história de Jó. Jó, num só dia, ele teve 5 pauladas, 5 golpes na vida dele, 5 fatos terríveis. Num só dia, né,
ele que era considerado o homem, um dos mais ricos da terra, ele quebrou, faliu, né? Perdeu tudo. Então a vida financeira dele foi para os vinagres. No mesmo dia, ele que tinha uma vida familiar, que se gabava dos filhos que ele tinha, cuidava dos filhos de dia, de noite, de manhã, de tarde, num só dia ele perdeu os 10 filhos. Você já pensou em enterrar 10 filhos? Deus me livre. Num só dia ele perdeu a saúde, ele que era um homem saudável. Num só dia a saúde dele perdeu de uma tal forma que ele ficou parecendo uma carcaça humana. Ficou em ferida viva. Quem já teve chaga sabe o que é isso, né? Jó, num só dia, ele perdeu isso aí. E o casamento? Quando ele mais precisava do apoio da mulher dele, a mulher dele chegou para ele e chutou ele, falou: Jó, larga a mão de ser burro, rejeita esse Deus e morre, né? Mulher que quer que você morra é uma bela companheira, né? E nesse mesmo dia, os amigos dele chegaram para confortar Jó. Amigos que ele né, que era o conforto dele. Aí os amigos chegam e começam a acusar ele, falando: se tudo está passando, Jó, é que você deve ter pecado muito. Jó, você roubou os pobres. O seu dinheiro, agora eu já sei de onde veio a sua riqueza, você roubou. Agora eu sei que você é um adúltero, porque para você está passando o que você está passando. Então, esses amigos trouxeram assim acusações que Jó não imaginava. Então, no mesmo dia, foram 5 pauladas na cabeça de Jó. E aí eu pergunto, né? Como é que fica uma pessoa dessa, numa hora só, levar todas essas cacetadas? Jó clamou a Deus, né? 16 vezes e clamou: por que, Senhor? Por que está acontecendo isso comigo? E naquele sofrimento de Jó, o tempo todo, Jó, ele falou assim: se eu encontrar com Deus, eu vou tirar satisfação com ele. Como que eu estou passando isso? O que eu fiz para merecer isso aqui? E Jó falou assim: eu vou encontrar com Deus e nós vamos ter uma conversa séria. E quando ele encontra com Deus, Deus dá uma enquadrada nele, né? Falou: o que você pensa que é, Jó? Né? Para ter uma conversa comigo nesses termos. Aonde você estava quando eu coloquei os firmamentos, né, no céu? Onde você estava quando eu coloquei os limites no mar, que daqui para trás, daqui para lá o mar não passa? Quem você pensa? Então, quando Jó caiu em si, ele viu a coisa errada, ele estava ali, perdeu tudo, tal. Mas aconteceu uma coisa legal, né? Um relampejo nas ideias dele. Ele falou: opa, eu ainda tenho uma esperança. Meu Redentor vive, né? E ele falou assim: olha, não sei, eu não sei o que está acontecendo. Bem sei que tudo pode, né? Tem até uma música, né? Um louvor que fala: bem sei que tudo pode, meu amado, nenhum dos teus planos são frustrados. E ainda que com perda e com dor, eu vou te seguir. Jó falou o seguinte: eu não abro mão de Deus. Mas Jó falou o seguinte, né? O meu Redentor vive. Isso aí, irmãos, fé. Se Deus vive, Ele pode mudar a minha história. Jesus está vivo, não é isso? Jesus reviveu. Jesus está sentadinho lá, é Ele que vai aqui, né, no dia do juízo, é Ele que vai estar vindo para sentar no grande trono. Então, se nós temos essa esperança de que eu sei o Deus que eu tenho crido, né? Quando Jó falou o seguinte: eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço Deus, eu sei que Ele pode mudar a minha história. Quando ele teve essa atitude de fé, toda a situação dele reverteu. Toda a riqueza dele voltou para ele. Tudo aquilo que ele teve mais outros tantos de filhos, não lembro agora exatamente se foram os 10 filhos. Eu sei que Deus restituiu tudo para ele. Então, irmãos, o que precisou para Jó? Fé. O meu Redentor vive. E eu creio que Ele pode mudar a minha situação. E tudo se reverteu. Então, nisso aqui,
nós estamos falando o seguinte, que tem hora na nossa vida que Jó, como Jó, a única resposta que ele tinha era o silêncio de Deus. E às vezes, quando você não vê uma resposta, aqueles problemas continua, você tem que se agarrar que Deus existe, que Deus é o único que pode reverter essa situação. Se você tem fé e busca, a palavra diz que aquele que me busca, me acha. Quem bater, a porta será aberta. Deus está ali. Mas se você não tem fé, como eu sei que na nossa igreja tem gente sofrendo, passando dificuldade, mas não estão buscando. Então não tem fé. Eu não posso concluir de outra forma. Então, quando você busca, Deus responde. Não importa a sua situação. Não importa a dificuldade, que para Deus nada é impossível. Então, o que Jesus respondeu para aquele pai? Se crê, né? Se pode, eu pergunto, se você crê, tudo é possível que crê. Então, se você crê, Deus vai fazer. Deus vai mudar essa situação. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós temos pedido. Então, nós temos que saber o seguinte, né? O que nós temos buscado? Qual é o nível da nossa fé? Deus falou, né, nesses dias agora, né, que Ele é um Deus abençoador, que Deus quer nos abençoar, mas Ele abençoa aqueles que são zelosos, né, pelos mordomos fiéis. Se você quer receber, mas não confia que Deus está sendo verdadeiro quando Ele falou que se você for fiel no pouco, no muito Ele te colocará, você não tendo fé, você fala, Deus vai me abençoar de qualquer jeito. E não acontece. Porque Deus, Ele já disse. Se você crê na palavra, você vai seguir aquilo que a palavra tem falado. Então aí Deus, você vai se enquadrar naquilo que Deus está precisando, né, para poder te abençoar. Aí, o que nós falamos aqui? Tem uma passagem em 1 Coríntios 13, né, que a gente fala lá do amor, mas tem uma passagem em 1 Coríntios 13, que depois que ele fala sobre o amor, ele fala... Quer ver? 1 Coríntios 13, deixa eu chegar lá. Ele fala o seguinte, no verso 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, nós somos, aquele que está começando agora na fé, Deus dá um desconto, né? Porque você ainda é menino. Mas será que todos nós aqui somos meninos? Será que já não tem gente que já passou-se o tempo, já não é mais menino? Né? Então, por que nós temos na fé agido como meninos? Deus está falando, quando você vai crescer? Para poder acreditar. Porque menino, né? É menino. Mas quando nós já temos a palavra, quando Deus já não está dando mais manjarzinho, né? Leitinho, nós já temos que comer comida mais sólida. Você tem que crescer para poder receber aquilo que Deus está preparando, né? Então, nisso aqui, a gente vê Deus se preocupando. Paulo está falando, né? Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas, a hora que eu percebi que eu já era homem, logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E nós temos que deixar de ser menino, na fé, né, na palavra de Deus, acreditar que nós estamos está implicando na nossa vida, assim como na época de Noé. Noé, ele estava lá construindo a arca e todo mundo zombando dele. Só a família de Noé, né, que foi salva, porque as pessoas todas viraram as costas. Mas Deus, Ele tem uma esperança. Mesmo que a gente ainda esteja como menino, a palavra, mesmo que você esteja enfraquecido na fé,
Deus não desiste de nós, né? Deus acredita. E a palavra está lá em Isaías 42:3, que ele fala o seguinte, que Deus não apagará o pavio que fumega. Se você tem apanhado, tem sofrido, né? Já era para deixar de ser menina há muito tempo, mas não tem levado a sério aquilo que Deus tem falado. O seu pavio pode estar parecido como apagado, mas Deus, ele fala que o pavio que ainda fumega, ele não apaga. Deus não desiste. Deus tem trazido palavra para nos despertar, porque Deus está louco para você convidar Ele para soprar esse pavio, para poder voltar à chama. Porque Deus, Ele sabe do nosso potencial. Ele já viu o nosso amanhã. Então hoje nós precisamos abrir os olhos, porque Deus tem trazido assim palavras e mais palavras, né, de esperança para nós. Assim como a palavra diz lá que pode uma mãe abandonar o seu filho enquanto amamenta, mas Deus nunca nos abandonará. Deus não abre mão de cada um de nós, mas é nós que abrimos mão de Deus. Então, irmãos, nisso aí, nós temos que deixar de ser menino e buscar, né? Buscar as coisas aqui da palavra de Deus, as promessas que o Senhor tem para nós. E eu costumo dizer, a gente costuma dizer uma palavra assim, né? Esperança é o último que morre. Já viram essa frase? A esperança é o último que morre. E Deus nunca perdeu a esperança de nós. Deus, por mais que a pessoa esteja desviada, por mais que a pessoa esteja fraca na fé, Deus ainda espera por nós. Eu queria dizer para os irmãos, né, nessa passagem que nós lemos aqui de 1 Coríntios 13, 11, logo em seguida, no verso 12, Paulo fala assim, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Então, quando nós conseguimos olhar no espelho, encarar que você não é mais menino e assumir as coisas, né, da responsabilidade de fé que nós temos que assumir, então, conhecereis como também sou conhecido. Então, Deus não está preocupado que você e eu sejamos fracos, mas que a gente reconheça que nós somos fracos. Aquele homem falou assim para Jesus, Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Parece antagônico essa frase aqui, mas o que acontece? Deus sabe que nós somos fracos. Mas se você fala o seguinte, Senhor, eu sei que tudo pode, eu não tenho acreditado porque eu não consigo enxergar, mas me ajuda a ver o Senhor. Ajuda-me a ver a tua mão invisível operando na minha casa. Irmão, Deus não parou de trabalhar. Deus não parou de trabalhar, é nós que não estamos enxergando. E a coisa mais maravilhosa, né, se existe mais maravilhosa, é a gente quando olhar para trás, quando aconteceu alguma coisa hoje, você vê que isso não aconteceu hoje. Já fazem 2, 3, 4 anos que Deus já vem montando, preparando para que hoje desse certo. Então Deus não parou. Nós é que não vemos. Então nós temos que começar a pedir, Deus mostra que o Senhor está agindo em nosso favor. Mostra. Irmãos, é incrível. Eu sei que não sou só eu que tenho essa experiência com Deus, mas quantas vezes que Deus me confirma na palavra, no dia seguinte, tudo aquilo que eu falei aqui, Deus me mostra de alguma forma que é mesmo a direção que Ele está dando. Porque eu fico muito preocupado, Senhor, eu oro e busco, né? Que venha do teu trono, que eu tenha certeza que é o Senhor que está falando, que não é a minha cabeça, que não é a minha vontade, mas que seja o Senhor. E o Senhor mostra na confirmação da palavra que Deus quer nos levantar, que Deus quer nos fortalecer. Mas aí, a palavra quando diz assim, Paulo fala o seguinte, então veremos face a face, agora eu conheço em parte, o que então conhecerei, como também sou conhecido. Eu vou ver, eu preciso, para nós buscarmos
uma melhora, nós temos que reconhecer que nós não estamos bem, não é verdade? Se você acha que você está bem, você toma remédio? Não. Se você fala, não, aí de tanto a sua mulher falar, você fala, tá bom, eu vou no médico. Aí o médico fala assim, você está mal, precisa tomar esse medicamento, né? Então, às vezes a gente não quer reconhecer. E Deus fala o seguinte, olha, eu não consigo te tratar se você não reconhecer que você precisa ser tratado. Aquele homem falou assim, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Irmãos, não é feio falar, a minha fé é desse tamanhozinho, fraquinha. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu quero ter uma fé, uma certeza, né? Uma certeza, né? Como a palavra diz assim, se você tiver fé, o tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer aquele monte, retira-te ao mar, né? E ele vai ser retirado ao mar. Aí o cidadão falou assim, vamos ver se funciona, né? No dia seguinte, ele orou assim, né? No dia seguinte, ele abriu a janela, o morro estava lá. Eu sabia que você ia estar aí, né? Que fé, né? Não é isso? Eu sabia. Então, a palavra lá em Tiago fala o quê? Peça sabedoria a Deus, mas em nada duvidando. Porque se você pedir qualquer coisa duvidando, você não vai receber coisa nenhuma. Não só a sabedoria você não recebe, mas nada. Irmãos, Deus quer tanto nos ajudar. E Ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Então nós precisamos crer que mesmo que a figueira não floresça, como diz Abacuque, né? Mesmo que não haja gado nos currais, mesmo que a oliveira minta, ainda assim eu sei que Deus está agindo em meu favor. Amém? Mesmo que a circunstância está falando não, mesmo que tudo diz que não, eu creio que Deus está agindo em meu favor. Eu creio em famílias vitoriosas. Eu creio em situações que parecem impossíveis, revertidas, porque Deus é poderoso. Amém? É isso que nós precisamos. Às vezes nós saímos abatidos, nós olhamos a circunstância, saímos abatidos e não cremos, né, que Deus é poderoso. E aí, finalizando o 1 Coríntios 13, no verso 13, né? 1 Coríntios 13, verso 13, Paulo fala assim, agora, pois, permanece 3 coisas, a fé, a esperança e o amor. Mas desses 3, o maior é o amor. Irmão, nós falamos da situação da irmã Angélica, né? Quantas vezes o médico falou, não tem jeito. Fé, esperança e o amor. Por que é importante ele fala assim, desses 3 o maior é o amor? É você crer no amor de Deus. É você crer que Deus quer o melhor para nós, que Deus é poderoso para dar o seu melhor. Quando nós acompanhamos a todo esse tempo todo aí, né, para e passo, orando, acompanhando a situação, quantas vezes o médico falou assim, fizemos tudo o que dava, não tem jeito. Mas a irmã Angélica, o irmão Aldo falou assim, olha pastor, eu orei com ela, cantamos com ela, cantei para ela, né, mesmo que ela não podia cantar, às vezes estava entubada e tal. Mas ela falou assim, eu estou lutando. Eu estou lutando. Amor à vida. E sabendo que tem um Deus que nos ama, né? E se esse Deus resolver agir, Ele muda aquele quadro. E todas as vezes, né? Todas as vezes, por conta do amor, ela teve fé. E por causa da fé, veio a esperança. Porque, pensa numa pessoa sem fé. Uma pessoa que não conhece o poder de Deus, aquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida. E está numa situação que o médico falou assim, fizemos tudo o que podia, agora
Você tem fé? O médico fala, né? Quantas vezes eu não ouvi alguém falar, o médico falou assim, se você tem fé, você só tem ela agora. E se você não tem fé, o que você vai fazer? Por isso que fala que a esperança é a última que morre. Perdeu a esperança, não morreu. Mas eu tenho fé e vou crer que Deus pode mudar essa história. Irmãos, mesmo que tudo diz que não, a última palavra vem do Senhor. Mesmo que a situação esteja porta fechada, mesmo que fale assim, isso é impossível. Deus já falou que é impossível? Não. Então, eu vou esperar no Senhor. É isso, irmãos. É isso que Deus está falando para nos abençoar. É vocês crer que Deus é poderoso para fazer muito mais que nós temos pedido. E Deus se entristece. Eu me entristeceria se eu tivesse condições de ajudar uma pessoa, a pessoa fala assim, eu não vou pedir a sua opinião porque você é um incapaz. Né? Você não ia ficar triste? Poxa vida, né? Poderia ajudar você, mas você está falando que eu sou um imprestável, incapaz. E quando nós não buscamos a Deus, nós estamos falando para Ele isso. Nós estamos falando para Ele que Deus não serve para nada. Irmãos, isso é uma ofensa, né, ao amor de Deus por nós. Ao tanto que Ele tem querido nos ajudar. Então, a palavra de hoje está falando o seguinte, nós estamos fechando essas palavras de vidas abençoadas com Deus. Não adianta Deus querer te ajudar se você não aceitar ser ajudado. Não adianta. Se tiver uma pessoa milionária e falar o seguinte, eu vou te dar um dinheiro e vou te dar uma parte da minha fortuna, e você falar o seguinte, mas eu não quero receber, ele não pode te dar. Não é verdade? Ele quer, mas se você não quer receber, ele não tem jeito de te dar. Assim também Deus, né, com toda a riqueza em glória que Ele tem, que pode nos abençoar, se nós não recebemos pela fé que Deus é poderoso, que Deus já nos deu os instrumentos, que a responsabilidade de crer é nossa, assim como Jesus devolveu a responsabilidade para aquele pai. Você está falando se eu posso? Eu primeiro pergunto, você crê? Né? Quando Moisés chegou lá no Mar Vermelho, né? Faraó atrás, com aquele exército, o poeirão levantando, o marzão lá na frente, e Moisés gritou lá, Senhor, né? O que eu faço? Aí Deus falou assim, Moisés, por que clamas a mim? Aí Moisés podia falar, mas para clamar para quem, né? Só tem o Senhor. Mas por que clamas a mim se você está com o instrumento da salvação na tua mão? Diga ao povo que marche, toque esse cajado na água, que eu já te dei a ferramenta que você precisa. Deus já deu a ferramenta para nós, e essa ferramenta é a nossa fé. Amém? E ela vai abrir porta e abrir o mar para nós. Se o mar não se abrir, Deus vai fazer a gente passar por cima da água, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus.